Aí, a era PT, o que ela tá fazendo com o Brasil, ó. Sabe o que é isso aqui? Os brasileiros fugindo do Brasil, ela vai até lá virando quarteirão, ó a cidade do Paraguai. Todo mundo vindo embora, abandonando o Brasil dos impostos caros para viver com dignidade, qualidade e preço baixo. Ó, 6h30 da manhã, galera já entrando aqui, ó. Tem bastante gente aqui dentro. Pessoal entrando, muita gente, tá fazendo volta lá. Por que as pessoas estão saindo do Brasil? Como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, tem muita gente que está indo para o Paraguai. E eu achei curioso e quis gravar um vídeo falando sobre isso, porque já tem alguns meses que eu tenho notado que pelo menos uma vez a cada 15 dias, alguém que eu conheço ou que é conhecido de alguém que eu conheço anuncia que está indo morar em outro lugar. Tem gente que está indo para a Argentina. Foi hoje, na verdade, eu vi o vídeo de uma amiga de infância da minha irmã mais nova, que tá com o marido dela em Portugal, e não é viagem, eles estão morando lá, eles são advogados. Tem gente que tá indo pro Paraguai mesmo, tem gente que tá indo pra Argentina, tem gente que tá indo pros Estados Unidos, tem gente que tá indo para... Qual foi o outro país que eu vi? Austrália. Eu vi gente indo pra tudo quanto é canto. E aí a gente tem que parar e se perguntar sobre o que está acontecendo no Brasil para que a galera queira ir. É óbvio, mas é sempre bom estar reforçando que o motivo pelo qual a gente está perdendo a nossa mão de obra qualificada, porque eu estou falando de advogado, engenheiro, de médicos, e é claro que também estou falando de gente que a maioria esmagadora não tem essas qualificações, mas são motoristas de aplicativo, mas ainda assim estão indo embora. Isso é inevitável. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que vai sobrar quando 80% dos nossos trabalhadores formais e informais meterem o pé para outros países desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento? Porque o Paraguai está dando um show em cima do Brasil. Imposto de 1% em cima de fábrica. Cara, eles estão dando um show, simplesmente. Mas o que vai acontecer com a gente quando essa galera em massa for embora? Vai sobrar pra gente aposentado, vai sobrar pra gente beneficiário de Bolsa Família, vai sobrar pra gente produtoras de conteúdo adulto, vai sobrar pra gente político corrupto, vai sobrar pra gente jovens e adolescentes entrando pro crime organizado, vai sobrar pra gente imposto alto e falta de emprego. E para as poucas empresas que permanecerem, porque as grandes empresas em breve vão meter o pé. Daqui a pouco eles vão meter o pé. Se por acaso a esquerda vencer novamente as eleições, as grandes empresas vão embora. Pode ter certeza aí que empresas como Casa e Vídeo, lojas americanas, a Friboi, Ambev, vai todo mundo construir fábrica aqui do lado, no Paraguai, e vai importar para o Brasil. Vai usar a mão de obra de brasileiros em outro país, basicamente. E quando as pequenas empresas permanecerem aqui, as pessoas que não conseguirem abrir mão daquilo que eles construíram durante tantos anos, quando ficar essas empresas, vai sobrar para eles a geração Z. A galera que não quer trabalhar, que tem fragilidade psicológica para lidar com pressão, que não quer estudar, que qualquer coisinha larga a escola, então não consegue se comunicar direito, não tem uma qualificação técnica, não tem uma qualificação acadêmica, não consegue solucionar problemas, qualquer coisa chora, qualquer coisa abandona o barco, qualquer coisa pede demissão. Então basicamente é isso que vai sobrar pra gente. Só que o ponto necessário para esse vídeo eu já citei num outro falando sobre a consciência de classe. Mas o que a gente tem que botar em prática, o que a gente tem que botar a mão na consciência, é que o Brasil ele precisa mudar. E ele muda a partir da gente, a partir de nós. Em que sentido, Abel? Para um país ser forte, nós precisamos de uma
classe média forte. E o que é a classe média? A classe média é quando você tem, quando a maioria da sociedade, 70%, não, vamos botar aí dentro de um país igual ao Brasil, vamos botar aí 50% da sociedade fosse classe média. Eles recebem ali basicamente a média de salário. Se você pegar o salário de todo mundo e dividir pelo número de habitantes, todo mundo ali recebe a média. O ideal atualmente seria que a média da sociedade recebesse ali na faixa dos 7 a 10 mil reais. Para isso acontecer, a gente precisaria que esses 50% das pessoas decidissem empreender, decidissem construir algum tipo de negócio. E basicamente, a maioria das pessoas está decidindo ir trabalhar por aplicativo. Por quê? Empreender está sendo muito custoso. Se fosse mais fácil você empreender, se não se cobrasse tanto imposto, se não tivesse tanta burocracia, você não ia ter tanta gente dirigindo o carro, não ia ter tanta gente rodando o dia inteiro para cima e para baixo, entrando e saindo de favela com risco de ir jogar no Vasco, né? Para não usar outra palavra aqui, o meu vídeo cair. Você ia ter gente empreendendo, ia ter gente gerando emprego, ia ter gente fazendo dinheiro. Porque é muito melhor você ter uma pessoa numa lanchonete, abrindo uma lanchonete e dando emprego para 3 pessoas, do que se essa pessoa simplesmente financiar um carro e ficar dirigindo Uber para lá e para cá. Seria muito melhor para a economia. Porque seriam 4 pessoas pagando imposto, 4 pessoas para poder sustentar o serviço público de qualidade, 4 pessoas para poder ajudar nessa pirâmide financeira que é a aposentadoria. Eu vou gravar um vídeo melhor falando sobre isso. Ia ter uma galera melhor para a gente poder trabalhar. A média da sociedade, a base da sociedade é uma classe média forte que seja dona do seu próprio trabalho. A gente precisa ser um pouco mais, vamos dizer assim, patriota, nacionalista. A gente precisa construir as nossas raízes empreendedoras. E tem que eleger gente que queira isso também. Porque basicamente quem está no poder hoje quer que a gente permaneça pobre. O próprio presidente disse que gente que ganha acima de 4 mil reais não vota nele. E é verdade. Então, basicamente, a ideia dele é manter a galera abaixo de 4 mil reais. E eu não vou fazer isso. Eu não vou me diminuir para que a mesma pessoa com pensamentos que não vão levar à evolução do país continue no poder. A gente precisa de mudança. E quando eu digo de mudança, é de mudança mesmo. Não é você trocar 6 por meia dúzia. A gente já viu como que o Lula governa. A gente já viu como o Bolsonaro governa. Vamos mudar. Não precisa você pegar e votar sempre na mesma pessoa. A gente está vivendo uma espécie de monarquia com voto nacional. Porque todo mundo vota na mesma pessoa. A gente só sai de casa para saber o óbvio, que é a mesma pessoa que vai continuar no poder. E não era para ser assim. Não é para ser assim. Se a gente continuar votando nas mesmas pessoas, a gente vai manter os mesmos problemas. Eu sempre repito isso, gente. Sempre repito isso. O mal da humanidade é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você nunca vai conseguir ganhar mais no seu trabalho se você não estudar um pouco mais para ter um conhecimento superior aos outros para você ser remunerado por isso. Da mesma forma que você também não vai ganhar mais empreendendo do que numa empresa se você não juntar um dinheiro, não se qualificar, não estudar um novo mercado. Então, se você vota sempre na mesma pessoa que já tem uma certa idade, que o Lula ele tem uma certa idade, o Bolsonaro ele tem uma certa idade, eles têm pensamentos mais antigos, precisa de uma galera mais nova para ser colocada no poder. E uma pessoa que valoriza o empreendedorismo, porque senão a gente vai continuar nessa de colocar um sistema de segurança dentro de casa, porque a qualquer momento você pode ser assaltado, procurar uma arma, uma defesa pessoal, que a qualquer momento alguém pode te abordar na rua, ter que pagar um plano de saúde, porque o SUS basicamente não funciona. O SUS ele existe, a gente paga caro por imposto, mas ele não funciona. Essa é a verdade. Então eu espero que vocês reflitam sobre esse vídeo, sobre o que está acontecendo no país, porque se a gente não mudar esse tipo de coisa, vai continuar acontecendo. E cada vez mais essa fila que vocês viram indo para o Paraguai vai aumentar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam se inscrever, possam curtir e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que eles possam refletir sobre o que está acontecendo no nosso país e provocar algum tipo de mudança. Eu não vou aqui ficar induzindo você a votar em ninguém, mas pesquisa direitinho quais são os candidatos e quem pode fazer algo melhor pelo nosso país.